A graça e a paz a todos os irmãos abençoados em Cristo Jesus. Sou Evandro Costa e você está no canal Reconciliados em Cristo. Estamos nós aqui mais uma vez para mais uma mensagem da Palavra de Deus aos nossos amados irmãos. Agradeço a Deus primeiramente por mais essa oportunidade que Ele está nos dando, né? Agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu agradeço a Deus, só agradeço, só tenho que agradecer a Deus. Muito feliz porque Ele nos deu o entendimento acerca da Tua graça. Agradeço também a cada um dos irmãos que tem comentado nas nossas mensagens, que tem compartilhado nossas mensagens. Isso é muito bom. Se inscreva no canal se você não é inscrito, para que o YouTube possa te avisar, né? Aí você aciona o sininho aí, o YouTube se encarrega de te avisar quando a gente postar novos vídeos. Isso é muito bom. Abençoados, olha o tema da nossa mensagem nesta noite na cidade mais linda do Brasil, se não é do mundo, né? Eu sei que muita gente vai falar, não, isso não é verdade. Tudo bem, cada um com o seu cada um. Estou aqui na capital de Goiás, Goiânia, às 22 horas e 11 minutos, né? Aos 28 dias do mês 11 de 2021. Olha que tema interessante. O acusador que acusava dia e noite diante de Deus, ou o acusador que acusa dia e noite diante de Deus. Essa passagem você encontra em Apocalipse 12, verso 10. Mas antes de nós entrarmos na mensagem, eu te peço, não assista esse vídeo, não assista essa mensagem sem a sua Bíblia na mão. Não faça isso. Assista esse vídeo, pega a sua Bíblia, assista com ela na mão, conferindo, examinando, para você saber se o que nós estamos falando aqui está em linha com a verdade ou não. Mais cedo eu postei um comentário no Facebook, um abençoado veio, olha, o que você está dizendo não tem nada, não tem base bíblica. Não tinha mesmo, eu fiz um comentário simples, né? O comentário que eu fiz foi que não assistisse os meus vídeos sem estar com a Bíblia na mão. Ele disse, mas seus comentários não têm base bíblica. Eu sei que ele é do sistema religioso, mas aí eu falei para ele, mas até para isso eu tenho que ter base bíblica. Aí eu perguntei para ele se o que ele comentou ali na mensagem que eu pus, se tinha base bíblica. Não responde. Infelizmente é assim. Então, abençoado, eu já vou dizendo, não assista sem antes você estar com a sua Bíblia na mão. E se você não jantou ainda, eu ainda não jantei, eu lanchei e bem provável que não irei jantar. Então, se prepara, porque isso aqui é mocotó. E a essa hora da noite, para algumas pessoas que tomam leitinho, não vai ser bom. Vai descer mal, vai fazer mal. Elas vão se sentir mal com esse alimento. Mas nós que estamos em graça, nós já não somos mais crianças, nós podemos deliciar dessa maravilha. Olha que tema interessante, né? O acusador que acusava ou acusa dia e noite diante do Pai, diante de Deus. Eu falei acusa ou acusava, porque para nós falamos que acusava. E para quem está no sistema religioso, acusa, porque eles ainda acham que esse acusador ainda está por aí. Eles dizem que esse acusador é o diabo e Satanás, que está aí acusando as pessoas dia e noite. Abençoado, imagina
presta bastante atenção nessa leitura de Apocalipse 12, verso 10. Olha lá, abra a tua Bíblia aí. Eu vi uma grande voz dos céus que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual dia e noite, diante do nosso Deus, os acusavam dia e noite. Olha, o sistema religioso pega essa passagem aqui e fala assim: isso é o diabo, fica dia e noite acusando nós diante de Deus. Mas para aí, que Deus é esse que aceita que o diabo esse que a religião, que o sistema religioso prega, fica acusando ele dia e noite, fica acusando o seu povo dia e noite? Que Deus é esse que suportaria isso? Já que o sistema disse que o diabo foi expulso do céu aqui para a terra, agora ele vai ficar acusando Deus, acusando o povo dia e noite diante de Deus? Como que pode isso? Eu costumo dizer que o sistema religioso, eles colocam Deus numa condição limitada, uma condição de um ser que pode ser vencido, de um ser fraco, porque lá no céu, segundo eles, ele tramou, conspirou contra Deus e desobedeceu a Deus e foi jogado aqui na terra. Mas nós sabemos que Jonas, quando desobedeceu a Deus, nós sabemos o que aconteceu, assim diz as Escrituras, não vamos entrar nesse contexto. Agora, lá no céu, na casa do Deus vivo, houve uma conspiração em que um anjo muito bonito se rebelou contra Deus e ele dormindo, né? Dá a entender que é isso. E foi jogado aqui na terra, e agora ele está acusando o povo de Deus diante dele ainda, dia e noite. Mas se você prestar atenção nessa leitura e conseguir analisar o tempo da escrita com o tempo da fala, você vai ver que não é para nós nos dias de hoje. Vamos devagar, vamos lá. Apocalipse 12, verso 10. E ouviu uma grande voz no céu, que dizia: agora quando? Agora no futuro? Agora no futuro? Não tem como. Ou João está no futuro profetizando isso aqui? Dá para entender? Então agora, nós temos que entender o momento que João falou isso, porque ele estava lá na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. Jesus não disse abertamente que ele não ia morrer, mas ele disse assim: se eu quero que ele fique vivo até que eu volte, que te importa? Disse a Pedro. E ele ficou, ele foi preso, João ficou preso na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. E aqui está muito claro, Apocalipse 12, verso 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos, está dizendo já, o acusador de nossos irmãos é derrotado. Não será, não está escrito será, está dizendo é derrotado, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. Vocês lembram que em Mateus 10, Jesus envia os seus 12 ainda, Judas estava lá, ele disse: ide anunciar, é chegado o reino dos céus. Era essa uma das mensagens para os 12. Ele disse: é chegado, ou seja, não é o reino que nós iremos nele. Fala que o reino é chegado. Aqui
Está muito claro. Está muito claro. E o reino do nosso Deus, a salvação tal, está aqui. Então já estava acontecendo. Mas não vamos aprofundar nessa questão, não. Nós vamos hoje descobrir quem é o acusador que João está falando aqui, dos nossos irmãos. Está falando de alguém naquela época. Não, Ivan, mas isso aí é no futuro. Eu sei que muitas pessoas podem vir aqui depois, estar questionando, jogando isso para o futuro. Mas não é. Não é. Olha, abençoado. Algumas pessoas vão dizer, isso aí é o diabo, que está acusando nós aí dia e noite. Eu te peço para você ler, se você acredita que existe diabo, da maneira que você acredita, como um ser invisível. Alguém do sistema vai dizer isso daí. Leia Hebreus 2,14. Se você não está com a sua Bíblia na mão, eu vou ler aqui para você. Se você acha que o diabo ainda está, até nos dias de hoje, acusando nós diante de Deus, dia e noite, e Deus está assim, ó. Olha lá, eu imagino que eles falam assim, olha, Deus está lá vendo o diabo chegando e acusando, ó, fulano não deu dízimo, fulano não deu oferta, olha, não batizou nas águas, olha, o pastor falou para ele levantar e não levantou, falou para ele fazer. De repente você está imaginando isso daí, né? Eu sei que o sistema vai usar isso daí para aplicar nas pessoas e colocar medo nela. Mas se você acredita que ainda existe diabo, Hebreus 2,14, a não ser que você não creia na palavra de Deus. Para nós, diabo e Satanás é adjetivo, nunca foi um ser. Sempre é uma figura de linguagem. Hebreus 2,14, e visto como os filhos participam de carne e de sangue, também ele participou. Quem participou? O próprio Deus na pessoa do Jesus de Nazaré, no Messias. Participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Opa, para aí. Se o diabo tinha o império da morte, quem que ele matou? Me aponta uma pessoa aqui dentro que o diabo matou. Se é que ele tinha o império da morte, quem que ele matou? Aponta só um. Não tem. Não tem. Quem destruiu Sodoma e Gomorra? Não foi o diabo. Quem matou os filhos de Jó? Não foi o diabo. Quem abriu e fechou o mar Vermelho? Não foi o diabo. Quem mandou nação contra nação guerrear? Não foi o diabo. Não foi. Então vamos continuar. Para você acreditar que o acusador que acusava dia e noite, que acusa dia e noite, é o diabo, olha o que ele está dizendo aqui em João 6,70. Respondendo-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo? Está falando de quem? De Judas. Era Judas que acusava de dia e noite o povo? É lógico que não. É lógico que não. Mas o diabo entrou nele. Como que entrou nele? E Jesus não expulsou. Como assim? Não tem sentido. Vamos prosseguir. Mateus 16, 23. E ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Aqui Jesus está chamando Pedro aqui de Satanás. Era Pedro que estava acusando alguém diante de Deus dia e noite? Não, mas era o diabo que entrou em Pedro e fez ele fazer tudo isso aí. Aí eu te pergunto, se o diabo que você diz que entrou em Pedro era realmente o diabo, por que Jesus só mandou ele para trás e não expulsou, já que em Mateus 10 ele ordena aos seus discípulos ir sair e expulsar demônio e curar enfermo? Por que ele não expulsou ele aqui? É porque diabo e Satanás é uma figura de linguagem, nunca foi um ser. Nunca foi.
é aquele que se opunha à palavra de Deus. Sempre foi isso. E as pessoas não entendem. Olha o que está dizendo aqui. Eu fiz um vídeo aí esses tempos atrás falando acerca do diabo que foi aniquilado na morte de Cristo, de Hebreus 2,14. E lá eu expus que esse tal diabo aniquilado lá era a lei de Moisés. Sabe por que era a lei de Moisés? Porque ninguém dava conta de cumprir ela. Ninguém dava conta de cumprir. E o único que deu conta de cumprir foi o Messias. Olha aqui, o que ele disse aqui. João 5,45. Não cuideis que eu vos... Perdão. Algumas pessoas... Mateus 5,17. Mateus 5,17. Não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. E ele cumpriu. Porque, em verdade, vos digo que até que os céus e a terra passem, nenhum jota ou um tio passará da lei sem que tudo seja cumprido. O único que conseguiu cumprir foi ele. E se você pensa, insiste ainda em dizer que é o diabo que estava e estará acusando quem quer que seja diante de Deus, se você ainda insiste nessa falácia, nessa heresia, de dizer que é ele que acusa o povo diante de Deus e Deus não faz nada, presta atenção nessa passagem aqui agora. João 5,45. Não cuideis que eu vos hei de acusar perante o Pai. Há um que vos acusa. Quem? É o diabo? É o Satanás? Não. Olha o que está escrito aqui. Moisés, em quem vós esperais. Quem estava acusando os irmãos de João dia e noite diante de Deus, diante do Pai? Moisés. Era o Moisés literalmente? Não, abençoado. Era a lei de Moisés. Nós iremos falar aqui de algumas passagens onde a palavra de Deus diz que a lei de Moisés acusava as pessoas de morte. São muitas. A lei era 613. 613. Jesus, ele não morreu e não ressuscitou sem que antes cumprisse toda a lei. O único que cumpriu toda a lei foi Jesus. Ninguém conseguiu. Ele disse: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim, mas cumpri. E ele cumpriu. Ele disse que até que os céus e a terra passará, mas as palavras dele jamais passará. Agora você fala assim: ó, Ivan, mas isso aconteceu quando? Eu vou ler aqui primeiro, vou repetir a leitura aqui, depois vou ler para vocês. Vocês vão ver que já se cumpriu sim. Olha aqui, vou ler de novo. Mateus 5, 17 e 18. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei de Moisés, sem que tudo seja cumprido. Agora eu te pergunto, se Jesus não cumpriu toda a lei, ele deve estar por aí ainda. Ou então ele fez um mentiroso. Foi o único que cumpriu 613 ordenanças. O único que cumpriu. Ele cumpriu porque ninguém dava conta. Era impossível. Era impossível. Agora presta atenção aqui. Apocalipse, abra sua Bíblia aí, Apocalipse 21, verso 1 e 2. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu,
preparada como uma esposa adornada para o seu marido. João viu. Ah, mas como que ele viu e ninguém viu? Lógico, você não estava lá na ilha de Patmos. Eu também não estava na ilha de Patmos. Isso foi no âmbito espiritual, não foi no âmbito literal. As pessoas estão esperando Jesus voltar no âmbito material. Isso não vai acontecer mais nunca. Já aconteceu no ano 70, no âmbito espiritual. Não vamos entrar nessa questão aqui, mas isso é fato. Aqui está muito claro, Apocalipse 21, verso 1 e 2. Jesus disse, vou ler de novo aqui, em Mateus 5,18, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Ah, mas o céu e a terra ainda não passou. Apocalipse 21, 1 e 2, está dizendo que já passou. João viu, estava na ilha de Patmos. Isso é no âmbito espiritual. Tudo se cumpriu. Olha, quando Jesus estava no madeiro, olha o que ele disse. Olha o que ele disse. João 19, 28. Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, está muito claro para você? Disse, tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a numa sopa, lhe chegaram na boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando-se a cabeça, entregou o seu espírito. Ou seja, o que ele veio para fazer são tantas coisas que as pessoas não acreditam. Mais uma vez eu digo, não vamos entrar nesse mérito aqui, dessa questão aqui. Ou seja, ele cumpriu a lei no lugar dos que estavam debaixo da lei. Então, se ele cumpriu e ninguém conseguiu, acabou. Ele pôs fim nela. Ah, mas e se as pessoas estiverem aí? Ah, e se os judeus que ainda estão lá cumprindo? Problema deles. Se nós temos uma lei dizendo que algo não deve ser feito mais e as pessoas continuam fazendo, problema delas. Se for caso de ser multada, elas vão ser multadas. Essa avenida hoje, digamos assim, ela só vai. Ela é, digamos assim, ela é 2 pistas, vai e volta. Amanhã existe uma lei municipal que muda o tráfego dela, é só indo. E as pessoas continuam nas práticas, vai ser multada. E a palavra de Deus, em Gálatas 3,10, fala, todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição. Simples assim. Ou seja, a lei, Cristo já cumpriu. E se você insiste em cumprir, você está debaixo de maldição. De repente está acontecendo algo na tua vida que você não consegue entender. Ah, mas eu sou fiel no dízimo, eu sou isso, e tudo isso de ruim acontece na minha vida. Ah, eu não sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa amargurada, eu sou uma pessoa isso, É por causa disso. Está debaixo de maldição. Porque o antigo pacto, ele era um pacto de morte. Abra sua Bíblia aí, em Hebreus, em 2 Coríntios 3,7. 2 Coríntios 3,7. E se o ministério da morte, gravado com letras de pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Olha, o antigo pacto era um ministério de morte. Se era um ministério de morte, as pessoas que estão debaixo desse ministério estão debaixo de maldição. Estão debaixo de maldição. Não é diabo que está amaldiçoando ninguém, era a lei. Porque se você transgredisse a lei, um só mandamento, você era culpado de toda ela. Já pensou, abençoado?
Não é diabo. Não é diabo. Olha o que está dizendo aqui, ó. 2 Coríntios 3, 8 e 9. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação, olha aqui quem condenava diante de Deus dia e noite, o ministério da condenação, o antigo pacto, a lei de Moisés, a antiga aliança. A antiga aliança, essa que foi findada definitivamente na cruz. Mas os judeus continuaram ainda as suas práticas enquanto o templo estava de pé. Mas na cruz foi consumado. A desobediência continuou, igual eu disse anteriormente. Essa avenida hoje, digamos assim, ela é mão dupla. E amanhã existe uma lei municipal, estadual ou federal que muda ela só num sentido. As pessoas vão continuar indo e voltando nela, só que está na contramão. Mas quando a lei foi sancionada, acabou. Já era para estar obedecendo. Muita gente acredita que tudo se consumou na derrubada do templo, no juízo do ano 70. Algumas coisas sim pararam, mas que o templo não tem nada a ver com a morte de Cristo na cruz. Tudo foi consumado na cruz. Ele disse, está consumado. Está consumado. Então, abençoado, 2 Coríntios 3:8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Verso 9. Porque se o ministério da condenação for glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Ou seja, quem estava acusando dia e noite os irmãos de João diante de Deus? A lei de Moisés. A lei de Moisés. Em Mateus 26, 28, Jesus disse assim: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que será derramado por muitos para a remissão de pecados. As pessoas hoje ainda estão dizendo que estão em pecado. Ou seja, eles estão dizendo que Jesus é mentiroso. Perdão. Jesus é mentiroso. Porque ele está dizendo aqui, para quem? Para nós nos dias de hoje? Não. Em Mateus 15, 24, ele disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, essa remissão de pecado aqui não se refere a nós nos dias de hoje. Nós já nascemos no ministério do Espírito, nós já nascemos livres, nós já nascemos salvos, nós já nascemos de novo, nós já nascemos em glória. Isso é maravilhoso, mas as pessoas não querem vir para isso aqui, porque o sistema não deixa. Algumas pessoas estão sendo vítimas lá dentro. Algumas estão lá dentro. Por que elas estão lá dentro? Muitas têm vergonha de sair. Muitas vão perder a amizade. Sabe que se sair vai perder a amizade, assim como eu perdi. Muitos vão perder os status, né, de andar de terno e gravata, de ser chamado rabi, mestre, papai, padre, né, pastor, e por aí vai. Não, eu quero ser chamado assim. Se eu sair de lá, eu vou perder esse status. Eu vou ser igual um Ivan na vida e outros aí, amigo dele, que não vai ter amizade, que ninguém vai na casa dele e por aí vai. Não sai com isso, com medo disso. E outros não saem por causa disso aqui. Esses já são os caras mais cabeça, né? Eles não vão largar o osso de jeito nenhum. Não vão. Infelizmente. Mas eles pegam Mateus 26 e fala que o povo Jesus está ensinando a comer Páscoa. Mas não é. Não é. Jesus disse: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Aí, Ivan, então como que funciona isso? Que testamento é esse?
que esse testamento começou a valer? Esse testamento começou a valer na morte do Messias. Não foi na queda do templo, foi na morte. Está muito claro, o templo não tem nada a ver com o fim da lei. Volto a dizer, o templo estava de pé, houve a necessidade dele ser derrubado, porque senão os judeus continuariam até nos dias de hoje desobedecendo. Então houve essa necessidade que ele viesse abaixo e não construíram mais. Então olha aqui, Hebreus 9:15. E por isso é o mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para remissão das transgressões, algumas traduções diz pecado, né? Que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados receberão a promessa da herança eterna. Isso aqui não é para nós. Nós já nascemos bem depois da cruz, da morte e ressurreição. A gente fala cruz, mas particularmente eu gosto de dizer morte e ressurreição. Porque de fato é isso, é depois da morte e depois da ressurreição. A cruz foi meramente um madeira onde Cristo foi, né? Mas tudo bem, eu entendo, não vamos questionar isso aqui não. Quem era mediador de um novo testamento? O que está escrito em Mateus 26:28. Quando Jesus disse, é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. E aqui está confirmando. Vamos continuar. Hebreus 9:16. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Ou seja, digamos que eu sou uma pessoa muito rica, né, tem várias fazendas e quero deixar já algo já pré-estabelecido aí para quem vai receber após a minha morte, não é em vida. Então eu faço um testamento que só vai valer a partir da minha morte. Por que a partir da minha morte? Olha o que está dizendo aqui. Hebreus 9:17. Porque um testamento tem força onde houver morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Ou seja, enquanto o testador está vivo, algumas pessoas dizem que Mateus, abre a Bíblia ali onde está escrito Novo Testamento. Eles acreditam, não, isso aqui já é Novo Testamento. Não é. É a mesma coisa que falar, Jesus morreu aqui, ó. Porque ele é que é o mediador de um Novo Testamento. E se ali em Mateus, Marcos, Lucas e João está falando dele, contando a história dele, se aquele período em que ele está vivo for Novo Testamento, não tem cabimento, ele não morreu. Aqui, ó, Hebreus 9:17. Porque um testamento tem força onde houver morte, ou terá algum valor enquanto o testador vive. Lá em Mateus está contando a história de Jesus. Não tem como ser Novo Testamento. Não tem. Eu sei que vai vir muitos aí depois aí, ó. Igual tem um abençoado aí que eu não vou falar o nome dele. Vai questionar. Ele olha o título e nem assiste o vídeo. Vai questionar. Infelizmente o sistema é assim, né? Hebreus 9:18. Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue. O primeiro testamento também não foi consagrado sem sangue. Eu quero fazer um vídeo aí, inclusive já montei ali o estudo ali, falando acerca de Abraão, né? Que ia sacrificar seu filho. Gente, é uma coisa tão interessante, né? Vou deixar só uma deixa aqui. Deus nunca quis sacrifício de humanos. Nunca quis. Então tem algo aí errado. Tem algo errado. Deus nunca quis sacrifício de pessoas. Nunca quis sacrifício de humanos. O único. Mas então por que ele sacrificou? Por que Jesus se sacrificou? Porque ele quis, ele era o próprio Deus. Eu vou fazer um vídeo aí falando isso aí. Abraão, né? Sacrificar filho, né? As pessoas estão acreditando, né? Que foi Deus que mandou. Aguarde. Aguarde que vamos falar sobre esse assunto aí. Então, Hebreus 9:18. Porque isto também, o primeiro, não foi consagrado sem sangue. Ou seja, o primeiro testamento. 19. Porque havendo Moisés anunciado todo o povo, todos os mandamentos,
segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, púrpura e sopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Esse testamento antigo para o povo de Israel. Está claro, abençoado? Só que o sistema religioso, não estou aqui para falar mal dos abençoados. Não estou aqui para falar mal deles. Não vou dizer aqui para cima deles. Não vou. Do lado deles. Abençoado, você está sendo enganado. A não ser que você queira ser enganado. Nós estamos na nova aliança. Nova aliança essa que foi conquistada com sangue, sangue do Messias. Não adianta você dizer que Mateus aí é Novo Testamento. Não é. Não é. Continuando. Lembrando que nós estamos aqui para saber quem é o acusador que acusava, ou acusa, né, que o pessoal aí do sistema costuma jogar algo para frente, né, dia e noite. Nós já sabemos que era a lei de Moisés. O próprio Messias diz: não penseis que eu hei de acusar perante o Pai. Há um que há de acusar, Moisés, em quem vós confia. Foi mais ou menos isso. A gente já leu aqui. Então quem ia acusar? Moisés. E daqui a pouco nós vamos falar por que ele acusava. Em que sentido eram essas acusações? 2 de Coríntios 3,6, o qual nos fez também capaz de ser ministro de um novo testamento. Não da letra, mas do Espírito. Por que não da letra, hein? Ah, é daquela letra assim que a gente pega uma caneta e escreve? É disso daí que está falando? Não. De qual letra? Olha aqui. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Qual letra que mata? Qual letra? Essa que nós escrevemos de caneta? É lógico que não. Era de Moisés. E nós iremos falar aqui. Nós iremos mostrar aqui. Era a lei de Moisés que acusava, era a lei de Moisés que acusava de morte. Por que o Messias morreu no madeiro? Por que condenaram ele à morte? Primeiro, foi para que as Escrituras se cumprissem. Segundo, porque ele disse que viria nas nuvens, assentado à direita do poder. Aí o sumo sacerdote falou: é réu de morte, não precisa mais de testemunha, é réu de morte. Por que isso? Porque lá em Levítico, eu não coloquei aqui, disse que quem blasfemasse o nome de Deus nesse sentido seria morto. Então o sumo sacerdote estava usando a lei de Moisés para condenar o Messias, e o Messias sabia disso. Ele sabia e sabe disso. Ele estava usando a lei de Moisés que condenou e matou o Messias. Mas ele ressuscitou e vive aqui e aí, dentro de você. Vou ler de novo e dar continuidade aqui. 2 de Coríntios 3,6, o qual nos fez também capaz de ser ministro de um novo testamento. Não da letra, ou seja, não da lei de Moisés, mas o sistema aí é o ministro da lei de Moisés, essa que condena e mata, né? Mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Nós somos ministros do Espírito, esse que vivifica. Tiago 2,10, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de toda ela. Agora, quem cumprir 613 e tropeçar em um só, se torna culpado de toda. Agora imagina um sistema religioso que não cumpre nenhuma, porque tinha critérios para cumprir, e eles não cumprem nenhuma, que dirá 613. Dizem que é Santa Ceia, mas é Páscoa. E os critérios para que tome a Páscoa
as pessoas que não é judeu, é só você ler em Êxodo 12, principalmente do 43 para frente. Lá está, dizendo, de 613, eles não cumprem nenhuma, que dirá 600 a 613. Aí que a coisa fica feia, né? Vamos continuar aqui. Olha aqui. Presta atenção aqui. Agora vai começar aonde a lei acusava e condenava a morte. Olha aqui. João 8, 3 a seguir. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. Aonde? Que manda... o que vai dizer agora? E na lei de Moisés, ou é diabo que está mandando dizer aqui? E na lei de Moisés, e na lei nos manda Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Ou seja, apedrejada. Essa é a lei de Moisés. E na lei nos manda Moisés que as tais seja apedrejada. Tu, pois, que dizes? Isso era a lei de Moisés que acusava, né? Aí você sabe o que aconteceu. Eu nem coloquei aqui. Deuteronômio 22, 22. Olha o que a lei que acusava dia e noite disse perante o pai, porque a lei, né, foi permitida pelo pai. Para quê? Para que se as pessoas que não conhecessem a lei, ninguém ia saber o que era certo e o que era errado. Isso era um outro assunto. Deuteronômio 22, 22. Quando um homem for achado deitado com a mulher que tenha marido, então ambos morrerão. Depois você lê tudo aí. O homem que se deitar com a mulher assim tirarás o mal. O homem que se deitou com a mulher, a mulher, assim tirarás o mal de Israel. Levítico 20, verso 11. O homem que se deitar com a mulher de seu pai, descobrirá a nudez do seu pai. Ambos certamente morrerão. O seu sangue será sobre eles. Era a lei de Moisés, que acusava dia e noite perante o pai. É lógico, perante o pai não que ia lá para cima, né? Ele estava vendo tudo. Aos olhos dele, ele estava vendo tudo. Levítico 20, verso 9. Quando um homem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoa ou ao seu pai, ou a sua mãe, o seu sangue será sobre ele. Assim, era a lei de Moisés que acusava os irmãos de João dia e noite diante do Pai. Não era diabo, era a lei de Moisés. Era a lei de Moisés. Isso são coisas que o sistema não vai te ensinar. Porque eles pegam apenas uma passagem dessas aqui e atribuem tudo a um ser que nunca existiu. Aí é o diabo que está fazendo isso aí. É o diabo. Como que é o diabo? Ah, Deus jogou o diabo aqui na terra. Aí eu fico imaginando assim. O universo, o mundo, o universo é infinito. Aí Deus tem que jogar esse diabo logo aqui onde nós estamos? Qual é o propósito disso? Qual é o propósito para que Deus jogaria esse ser aqui? Se lá no céu houve um anjo, como disse aí, que rebelou, sentiu inveja e tal, rebelou contra Deus e Deus jogou ele aqui, lá não seria um bom lugar para nós ir não, porque lá tem inveja, lá as pessoas se rebelam contra Deus, porque ele deve estar dormindo lá e as pessoas brigando e ele não está sabendo. Não existe, gente. Aí eu te pergunto,
Você compraria uma fazenda? Você compraria uma fazenda e colocaria ali sua esposa, seus filhos, sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus cunhados, suas tias, suas vó, lá onde tem um cara que é assassino, estuprador e tudo isso, você colocaria lá dentro dessa fazenda? Ainda dava poder para esse cara, se alguém da tua família errasse, ele ia matar, ele ia roubar, ele ia destruir, ele pôr doença, ele fazer... E por aí vai, tanta coisa. Você compraria uma fazenda e fazia isso? É lógico que não. Aí, Deus fez a terra e jogou o diabo aqui. Não está errado isso, não. Não soa estranho isso para você, não? Você que pertence a uma denominação religiosa, você nunca parou para analisar isso? Se nem você tem coragem de comprar uma casa, alugar uma casa, digamos, não tem nada contra quem mora em uma favela, mas em determinados lugares você nem coragem de morar lá você tem. Agora vai dizer que Deus, lá no céu, o diabo rebelou e Deus jogou aqui na terra, agora ele está nos acusando aqui dia e noite, e ele não faz nada. Você está diminuindo Deus, você está limitando Deus. Eu estou falando aqui várias vezes Deus, mas isso seria uma frase que a gente tinha que evitar de falar, de tão sagrado que ele é, de tão poderoso que ele é. É um nome que a gente tinha que reverenciar 24 horas. Nós temos que reverenciar 24 horas. Nós temos que evitar falar de tão glorioso que é. E as pessoas estão colocando ele como se um fracote. É um absurdo o que estão fazendo. O meu propósito com essas mensagens não é denegrir a imagem de ninguém, não é falar mal de ninguém, mas muito pelo contrário, é para que as pessoas peguem as suas Bíblias, quando eu estiver gravando o vídeo, fazendo a live aqui, e vai conferindo. Não é eu que vou te dar entendimento, não. A palavra de Deus já diz que está escrito aqui, ó, no vosso coração. Quando diz no coração, não é aqui no coração de carne. É aqui na mente. No entendimento. Então, se você não abrir a sua mente para entender essas coisas, o sistema religioso te faz presa fácil. Estamos encerrando aqui mais uma mensagem. Ficou bem claro aí que o acusador que acusava dia e noite diante de Deus, em Apocalipse 12, verso 10, era a lei de Moisés. Era a lei de Moisés. Ficou bem claro aqui. Se você não é inscrito no canal Reconciliados em Cristo, se inscreva. Eu vou deixar o link aqui para as pessoas do Facebook se inscrever. Vai lá, veja nossas mensagens. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho lá em todas para o YouTube te avisar quando a gente postar novas mensagens. Compartilhe esse vídeo com quem você achar que essa mensagem pode edificá-las. Ok? Graça e paz, graça e paz.